Quinto sinal vai marcar 10h45, 15 para as 11 da manhã. Nós voltamos com o Manhã Bandeirantes para conversar com Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Gostaria de começar perguntando ao senhor sobre o túnel Santos-Guarujá, que foi anunciado recentemente. É algo que a população, tanto de Santos quanto do Guarujá, aguarda há décadas, há quase 100 anos, dá para dizer até. Como que está neste momento a evolução desse projeto? Quais são os próximos passos? E para quando que a população pode esperar esse túnel pronto e funcionando? Olha, excelente pergunta. Eu precisaria de umas 3 horas para falar da importância dessa obra, não só para o Porto de Santos, mas para o Brasil. É uma obra que se discute há 97 anos, Sabino. É uma obra de infraestrutura que vai agilizar e permitir maior movimentação de cargas no Porto de Santos. É importante para o Brasil. Do ponto de vista prático, existe agora uma parceria bem constituída entre o governo do Estado de São Paulo, o governo federal através do Ministério de Portos, Porto de Santos e outros órgãos do governo federal para que essa obra saia do papel. É uma obra que está classificada no PAC e nesse momento nós estamos cuidando, essa comissão, todas essas instituições envolvidas, da modelagem jurídica e econômica. Então, cronograma para esse ano. Documentação, audiências públicas, Tribunal de Contas da União, há necessidade de uma série de formalização, como a expedição de licenças ambientais junto ao IBAMA, CETESB. Então, será o ano da documentação. Início da obra, ano que vem, 3 anos de obra, 2028, 2029, nós teremos essa importante obra entregue, que fará a conexão entre Santos e Guarujá, e resolverá um problema diário na vida de 80 mil pessoas que cruzam o canal através de balsas de veículos, pedestres. 80 mil pessoas todos os dias cruzam este canal de 860 metros entre Santos e Guarujá. Então, é uma obra que vai sair do papel, é a maior obra do governo federal, é muito importante para todos nós. E é uma obra que está sendo feita em parceria com o Estado e também com a ajuda das 2 prefeituras, porque havia essa questão, né? O governo federal queria tirar São Paulo da jogada e, no fim das contas, tudo anunciado e vai continuar assim, Estado e União trabalhando juntos. Isso mesmo. Foi dito nesse evento do presidente Lula, que esteve presente aqui no Porto de Santos, 132 anos do Porto, com 6 ministros de Estado, com a presença, inclusive, do governador de Estado, Tarcísio. Ao firmar a parceria, uma frase que ficou em evidência foi que é preciso que pensemos nas próximas gerações e não nas próximas eleições, né? Isso para festejar exatamente o acordo que foi formulado entre o presidente Lula e o governador Tarcísio, com a participação especial, claro, na articulação política do ministro Silvio Costa, né? Que articulou essa grandeza e reuniu políticos de polos distintos em favor do país, porque essa é uma obra que pertence a todos nós, né? Uma obra do Brasil. E com a participação, como você bem lembrou, efetiva dos municípios, né? Principais municípios que serão conectados, que é Santos e Guarujá. Prefeito Rogério, prefeito Walter Suma e outras prefeituras da região. Essa obra, ela impacta positivamente, diretamente, na vida de 2 milhões de habitantes do litoral, dada a sua relevância, que já deveria ter acontecido há muitos anos, né? Eu costumo dizer, Canal da Mancha, que é um túnel que liga a França à Inglaterra, 51 quilômetros, foi construído há 30 anos atrás. Nós estamos há 97 anos discutindo 860 metros, né? Então, ou seja, já deveria ter saído do papel há muito tempo. Dessa vez vai sair, em especial, fruto dessa articulação e o envolvimento de todas as prefeituras, governo do Estado, governo federal, pouco importando as questões políticas, partidárias. Então, é uma obra que está muito bem tracionada e vai sair.
Olha, a audiência da Rádio Bandeirantes é gigantesca na Baixada Santista. Os ouvintes estão mandando aqui algumas dúvidas que têm sobre a funcionalidade do túnel Santos Claro. Guarujá. Bom dia, RB. Perguntar para o secretário sobre esse túnel, se vai ser permitida a passagem de caminhões pelo túnel. Edson de Cubatão. E pedestres, ciclistas, o senhor pode responder tudo isso, por favor, presidente? Posso, claro. Veja, o projeto do túnel prevê todos os modais. Para caminhões, veículos leves, VLT e uma área central protegida para pedestres, ciclistas e motociclistas. 3 pistas ida, 3 pistas de volta. Então, uma tecnologia moderna, internacional. Essa será a exigência, inclusive, do nosso edital. Participação efetiva de uma empresa que já tenha no seu portfólio, no seu currículo, a construção de uma obra, que exige toda essa tecnologia. Afinal de contas, é por debaixo do mar, né? Então, é uma obra que tem que contar com essa tecnologia moderna e com a experiência dessas empresas internacionais. Então, contempla todos os modais, sim, viu? Doutor Pomini, tudo bem? Marco Antônio Sabino. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor sobre um assunto um pouco diferente, que é a questão de segurança pública. A gente acompanhou aí a Operação Escudo recentemente, agora a Operação Verão da Polícia, uma operação polêmica. Mas em algum momento, lá no início da operação, as autoridades de segurança pública de São Paulo chegaram a dizer que parte do problema do litoral e do aumento dos índices de criminalidade do litoral tinha relação com o fato do Porto de Santos poder estar sendo usado como entreposto aí para a chegada de drogas do exterior, ou mesmo, melhor ainda, ou melhor, corrigindo o que eu estou falando, a saída de drogas do país, né, a exportação de drogas do país. O senhor acha que isso pode estar acontecendo ou de jeito nenhum, não há de forma alguma tráfico de drogas no Porto de Santos? Não, existe sim, Marco. Veja, o Porto de Santos está conectado com 200 países. Qualquer equipamento de infraestrutura da magnitude do Porto de Santos, ele é utilizado para o bem, para a importação e exportação de produtos, né? Para o fomento da nossa corrente comercial. O Porto de Santos representa 30% da nossa corrente comercial brasileira. Veja a importância do porto para o Brasil e para o mundo. É natural que o crime organizado ele tente se utilizar dessas janelas conectadas com 200 países, que é o caso do Porto de Santos, para o escoamento do ilícito, em especial o tráfico de drogas. Então, assim, é um combate permanente. E esse pessoal é muito organizado, infelizmente, né? O crime está muito organizado. Eles contam com o apoio de mergulhadores, né, que afixam essas drogas no casco dos navios. Então, veja, além da fiscalização terrestre e visual ali no canal do Porto de Santos, há necessidade de tecnologia, e nós estamos atentos a isso em parceria com a Polícia Federal. A nossa guarda portuária conta com 400 homens absolutamente preparados, diuturnamente destinados à segurança para a entrada e saída dos navios do Porto de Santos. Mas não é o suficiente. O crime organizado, ele não conta com a burocracia do Estado. E ele tem muito poder econômico. Então, ele compra equipamentos de última geração, muitas vezes está melhor municiado do que a própria polícia. Então, é uma luta permanente, mas não é exclusiva do Porto de Santos. Qualquer equipamento que se conecte com outros países do mundo, né, como o Porto de Rotterdam, como outros portos da Europa, dos Estados Unidos, eles têm e enfrentam um combate permanente ao tráfico de drogas. Então, existe sim a necessidade de um trabalho conjunto, como já vem sendo feito. Não é por acaso que semanalmente são anunciadas apreensões de toneladas de drogas. Isso quer dizer que a polícia vem trabalhando, que a Polícia Civil, a Guarda, a Polícia Federal e a Inteligência, ela vem atuando para combater. Mas é uma luta permanente, que não vai acabar tão cedo, né? Há necessidade de nos organizarmos um pouco mais com tecnologia, inclusive com drones submarinos, que é o que a gente está adquirindo agora
para fiscalizar também pelo canal, ou seja, no fundo do mar. Veja a ousadia do crime organizado. Então é um combate permanente que tem que ser feito por todas as instituições. Drones submarinos, o senhor poderia explicar um pouco melhor como que funciona isso e quando que começa a operar no canal? Nós temos nós publicaremos um edital em breve para a implementação de um sistema chamado VTMIS. Basicamente, o controle de entrada e saída de navios, né, controle aéreo, já através de drones, né, e o controle submarino. E o interno, também com a fiscalização dos containers, com a fiscalização das cargas e todos os navios que entram e saem. E hoje já existe tecnologia alemã, né, eles desenvolveram drones submarinos. São drones com câmeras que fazem essa fiscalização. Isso por debaixo do mar, aqui para utilizar o termo mais convencional. Ou seja, a gente vai ter condições de mergulhar um drone, né, para que ele faça a fiscalização dos cascos de todos os navios que entram e saem do Porto de Santos, permanente. Então, hoje a gente já faz isso com os drones convencionais, né? Cascos porque os traficantes escondem a droga nos cascos, é isso? Exatamente. Eles contratam mergulhadores profissionais e os navios que ficam esperando, por exemplo, para atracar, para acessar o canal do Porto de Santos, hoje deve ter uns 70, 80 navios ali esperando, tá? E esses mergulhadores acessam esse navio mergulhando, né, com equipamentos de última geração, com logística própria, para fixar no casco do navio essas drogas, né, que é o grande combate. Hoje já dificilmente a gente encontra drogas nos containers. Muito difícil porque as próprias operações e as empresas, elas têm um sistema de controle muito apurado, uma fiscalização muito rígida, em parceria com as instituições de segurança. Então, hoje o que a gente tem que combater é pelo fundo do mar. Esses mergulhadores que são contratados pelo crime organizado. Daí a necessidade desses drones, que nós pretendemos licitar agora, já no primeiro semestre desse ano. Não só esses drones, mas uma série de outros equipamentos que poderão agilizar a logística para a entrada e saída de navios, mas também aumentar a fiscalização para o controle ao tráfico de drogas. Ou seja, o drone não é para identificação de drogas nos cascos, é sim para identificação dos mergulhadores que estão chegando ao navio. De ambos, dos mergulhadores e a fiscalização nos cascos também. Então, porque, veja, o canal do Porto de Santos, ele conta, se considerarmos as duas margens, 26 quilômetros. Como é que você fiscaliza por debaixo do mar 26 quilômetros? Então, assim, há necessidade de uma operação permanente e a disponibilização de diversos equipamentos e uma infraestrutura de guerra. Então, que é o que a gente está montando, em parceria, inclusive, agora com a Marinha, em razão do GLO, né? Da garantia da lei e da ordem que foi instalada. Então, existe uma parceria que conta com todas as instituições, Marinha, Polícia Federal, Guarda Portuária, Polícia Civil, Polícia Militar, inteligência das logísticas portuárias, para evitarmos e combatermos o tráfico de drogas. Mas, repito, na medida que a gente instala um equipamento de última geração, o crime organizado, ele também conta com esses equipamentos de última geração. E, repito, não é uma exclusividade do Porto de Santos. Qualquer equipamento que se conecte com outros países, né, com esse potencial de conexão do Porto de Santos, ele tem que contar com essas ferramentas para combater o crime organizado de uma forma geral. Né? Sem dúvida. Que é o que a gente está fazendo. Nós estamos, além da boa movimentação de cargas, Porto de Santos, ele concorre em termos de tecnologia portuária e boa logística com qualquer outro porto do mundo. É considerado um dos melhores equipamentos para a infraestrutura e movimentação de cargas do mundo, Porto de Santos. Então, e agora, com o planejamento que a gente está fazendo, vai melhorar ainda mais, não só na segurança, mas em especial no potencial de movimentação de cargas. Sem dúvida. Presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, conversando conosco hoje aqui no Manhã Bandeirantes.
O Porto Santos é um mundo, então cabem perguntas de várias matizes aqui. E se me permite, eu acompanhei hoje pelos jornais a greve dos funcionários do IBAMA e uma repercussão que pode haver na importação, principalmente de carros chineses, sem esses laudos de IBAMA que autorizam os carros a entrarem. Eles ficam também no Porto Santos ou só nos portos no exterior? Há carros chineses aguardando a entrada no país por causa dessa greve aí no Porto Santos ou não? O Porto de Santos, ele se destaca pela movimentação de outras cargas, principalmente commodities, grãos em especial, tá? Ele é um polo exportador, é um hub exportador de grãos, que é a nossa principal produção brasileira. Nós recebemos também veículos de alguns países aqui no terminal da Santos Brasil, mas o Porto de Santos se destaca em especial pela exportação de veículos que são produzidos e não pela importação. Geralmente a importação, principalmente de carros que são fabricados na China, eles chegam pelo Espírito Santo ou outros portos brasileiros, que têm uma infraestrutura própria para o recebimento desse tipo de carga. Então, mas você disse muito bem, essa greve dos órgãos de controle e auxiliares para importação e exportação, ela interfere diretamente na nossa capacidade de movimentação e na nossa balança comercial. Recentemente, inclusive, nós enfrentamos uma greve da Receita Federal, que exerce o principal papel de controle para a entrada e saída de mercadorias do Porto de Santos. E é claro que essa greve, dada a importância desses profissionais, ela reflete diretamente na movimentação de cargas. Então, nós estamos atentos, inclusive, o ministro Silvio Costa, inclusive, já chamou uma reunião com o presidente do IBAMA para tentar colaborar com o tema, porque, veja, o Porto de Santos, ele conta com mais de 10 órgãos que prestam relevantes serviços de controle para a entrada e saída de mercadorias aqui no Porto. E não é diferente em outros portos do Brasil. Então, o IBAMA, a Vigiagro, a Anvisa, Polícia Federal, diversos outros órgãos que atuam em parceria com o Porto de Santos. E sempre que é anunciada uma greve, é claro que essa logística ela sofre impactos negativos. Então, o ministro Silvio Costa está muito atento, tentando colaborar também com esse tema. Presidente, olhando para frente, no ano passado nós tivemos uma discussão muito grande em relação à privatização ou não do Porto de Santos. E acabou que a página foi virada, o Porto não será privatizado, foi anunciado um investimento de mais de 13 bilhões de reais em melhorias para o Porto. E uma das reclamações que a gente mais recebe aqui de ouvintes que são caminhoneiros, que entram e saem do Porto de Santos todos os dias, é em relação à própria infraestrutura, como o senhor acabou de pontuar. A entrada, a saída do Porto, a necessidade de expansão de alguns terminais. Eu gostaria de perguntar ao senhor sobre isso. Olhando para frente, esse dinheiro que entrou, já vi algumas declarações também de possibilidade de parceria público-privado para melhorias no Porto de Santos. Quais são as próximas? Esse ano ainda a gente deve ter o início de melhorias e de novas obras por aí? Sabino, excelente pergunta. Veja só, nós politizamos um tema e cravamos em alguns segmentos o entendimento de que o privado é sempre melhor que o público. Eu, primeiro, não tenho filiação política, eu sou um técnico, eu sou advogado e um estudioso, principalmente agora do setor de logística. Então, a minha opinião, seria um equívoco histórico nós privatizarmos um equipamento como o Porto de Santos. E explico por quê. Todas as operações, 100% das operações que ocorrem no Porto de Santos são privadas. O Porto, ele conta com as áreas, ele arrenda essas áreas através de leilão por 25 anos, e essas empresas vencedoras, grandes empresas nacionais e internacionais, é que ficam responsáveis pelas operações, pelo recebimento e pela expedição de produtos. Portanto, as operações são 100% privadas. Cabe ao Porto o controle de entrada e saída de navios e a regulação dessas atividades. Por exemplo, sempre que o Porto licita uma área para a movimentação de containers, essa área, essa empresa, não poderá movimentar, por exemplo, celulose, grãos. Então, essa organização, essa calibragem é feita pela autoridade pública. E por que eu defendo que seria um equívoco?
Imaginemos que ao licitarmos a gestão do Porto de Santos, né, um fundo chinês passasse a controlar o Porto de Santos. Esse fundo, com a sua cotação na Bolsa, ao final do dia, ele receberá a seguinte orientação: olha, o soja, a exportação do soja é o que gera mais lucro e valoriza as nossas ações. Qual seria a orientação desse grupo chinês para toda a estrutura portuária? Movimentação de soja. Claro, porque é natural que o mercado se movimente de acordo com o lucro, né? É absolutamente legal que funcione assim. Mas a privatização já é uma página virada, né, presidente? Não vai ser privatizado. Agora, como que as melhorias necessárias vão acontecer do jeito que está? Quando essa discussão tomou conta do Porto de Santos, nós ficamos, nós Porto, de uma forma geral, pouco importa as gestões, né? Discutindo durante 4 anos se o público era melhor que o privado ou vice-versa. E nós deixamos de investir no Porto de Santos. Nós arrecadamos, hoje nós temos 3 bilhões de reais no caixa, porque nós pensávamos na outorga onerosa para leiloar, para licitar o porto, e deixamos de reinvestir em obras de infraestrutura. Respondendo objetivamente a pergunta, nós temos que cuidar da perimetral margem direita, que é essa via que permite o acesso. As pessoas que descem para entrar na cidade enfrentam um trânsito de 1 hora, 1h30. A margem esquerda, há necessidade de uma pista de 3 quilômetros, que é a chamada segunda fase, aprofundamento do canal para que o porto se apresente ainda mais competitivo ao mundo, e uma série de obras, como a do túnel Santos-Guarujá, que interfere também diretamente na infraestrutura. Sim. Os caminhoneiros têm razão. Então, primeira coisa, nós precisamos resolver o gargalo do bairro do Alemoa, porque há um conflito permanente entre a logística, os profissionais que transportam os produtos, escoam os produtos, porto, interior do país e vice-versa, e os moradores, as pessoas que usam os carros convencionais. Então, há necessidade da construção de viadutos, passarelas, diversas intervenções de engenharia que, como você disse, estão previstas. Nós inserimos no nosso plano de meta. Esse ano, nós pretendemos transformar o Porto de Santos em um grande canteiro de obras. São mais de 10 bilhões de reais de investimento de infraestrutura que já deveria ter sido feito durante esses 4, 5 anos que passaram, numa discussão tola entre público e privado. O Porto de Santos pode continuar público sendo eficiente como é o privado. Então, essa é a nossa meta e nós estamos debruçados sobre a execução desse orçamento previsto para a boa infraestrutura do Porto de Santos. E a gente espera que seja assim. Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, conversou com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado. Obrigado, bom dia. Prazer falar com vocês. 11h07.